Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos um pouquinho na palavra. E é sempre muito bom poder ler, entender aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Nós estamos iniciando mais um ano, graças a Deus, terminamos o ano de 2025, estávamos lá na igreja nos últimos momentos do ano, de joelhos, agradecendo a Deus pelas bênçãos e com o coração muito agradecido por tantos livramentos, por tantas bênçãos, por curas, pelo sustento que tivemos durante todo o ano, e também começamos o ano de 2026 aos pés do Senhor de joelhos também, pedindo, sabedoria, discernimento, capacidade para tomarmos as nossas decisões, e nós precisamos todo o tempo dependermos do Senhor, todo o tempo nós precisamos da sabedoria para tomarmos as decisões. São decisões, muitas vezes, que nós nem temos ideia de como devemos agir, mas o Senhor sabe todas as coisas, Ele quer ser consultado, então se nós o consultarmos, com certeza, a sabedoria necessária, a palavra que nós precisamos dizer, o Senhor vai colocar na nossa boca. Curva a sua cabeça só por um instante, vamos pedir a Ele que fale conosco nesses momentos. Pai, muito obrigado a Deus por esse tempo tão especial que estamos tendo agora, iniciando um ano, primeiro domingo deste ano de 2026, e nós te agradecemos por ele. Fala conosco nesse momento, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que bom. E o título que eu coloquei aqui para nós meditarmos, nesse tempo que nós vamos estar juntos aqui, você é autor da sua história. Que bom, eu posso escrever a minha história, você pode escrever a sua história. Você não depende que alguém a escreva para você, não, você pode escrever a sua história. Você não foi predestinado para ser alguém de caráter ou alguém sem caráter, alguém que tem uma vida desregrada ou alguém que ande corretamente. Não, nós podemos escrever a nossa história, depende de nós, depende das nossas decisões, das nossas atitudes. Tudo que nós construirmos agora, no presente, nós vamos colher lá no futuro. Então, eu sou o autor da minha história. É como se fosse, assim, um capítulo. Cada ano é um capítulo que a gente vai escrevendo. Então, talvez o ano passado foi um capítulo de bastante lutas, dificuldades, provações. Este ano vai ser escrito um novo capítulo. Então, o Senhor nos dá a oportunidade, o Senhor Deus nos dá a oportunidade de escrevermos. E Ele também não só dá a oportunidade, Ele dá as orientações para que você possa escrever uma boa história. Quando a gente pega um livro para ler, a gente vê as características do autor. A gente olha lá, puxa, esse autor aqui já escreveu vários best-sellers, já é famoso no mundo literário, isso tudo. Então a gente tem que saber a procedência do autor daquele livro para saber se de fato ele é um livro digno de ser lido, se é uma coisa boa para ser lida. Então, o Senhor Deus é o autor da nossa vida, é o autor da criação. E Ele quer fazer parte da nossa vida, embora Ele nos dá a liberdade de escrevermos cada capítulo da nossa história. Mas Ele quer participar, não é legal? Você pode escrever, você tem a liberdade para escrever. Mas se você e eu consultarmos ao Senhor, que é autor da criação, criou todas as coisas, Ele vai nos orientar. Não. Não faça, não tome essa atitude, não faça isso, não faça aquilo. Porque cada atitude que nós tomarmos durante este ano, durante a nossa vida, tem as consequências. Boas atitudes, boas decisões vão trazer coisas boas para nós, vamos escolher coisas boas. Então é importante, antes de tomarmos uma decisão, normalmente a gente faz um projeto de vida, um projeto para o ano, um projeto para um período. Consulte a Deus, Senhor, eu gostaria disso, daquilo, aquilo outro, como posso alcançar esses objetivos? Coloca no papel, ore, coloque no altar do Senhor, ore todos os dias por esse objetivo. E durante o decorrer deste ano, esse capítulo que estará sendo escrito, Deus pode mudar. Olha, você tinha traçado este plano, mas muda aqui um pouquinho, pega um pouquinho aqui para a direita ou para a esquerda, apressa essa decisão ou adie essa decisão. Tudo isso, o Senhor fazendo parte da nossa história, Ele quer fazer parte, Ele quer ser convidado. Veja, Ele não vai obrigar você a nada. Ele nos deu o livre-arbítrio, que coisa linda, Ele te deu o livre-arbítrio, nós temos a livre escolha, a livre decisão. Eu faço o que eu quero da minha vida, porém, através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, Ele nos orienta qual o melhor caminho a seguir. Ele nos dá as diretrizes para que a gente não erre, para que a gente não tenha consequências drásticas na nossa vida. Porque, põe na tua cabeça, você está escrevendo a sua história. Esse ano 2026 vai ser mais um capítulo da sua história. Eu não sei quantos anos você tem,
quantos capítulos já foram escritos da sua vida, mas este ano, pense assim, vai ser o melhor capítulo da minha vida, o melhor momento da minha vida, eu quero escrever com a ajuda do Senhor Deus. E vai ser, quando o Senhor está fazendo parte da nossa vida, com certeza a história vai ser bem escrita. Então, Deus nos deu esse livre-arbítrio. Use com sabedoria, né? Está lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, 6,12, ele fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Que versículo precioso, eu gosto muito desse versículo. Esse versículo, mais uma vez, ele enfatiza a tua liberdade, a minha liberdade. Tudo eu posso fazer. Mas o crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode beber, não pode fumar. O crente pode fazer tudo, só que não lhe convém. Todas as coisas me são lícitas, ou seja, são permitidas, mas nem todas me convêm, porque o fumo vai estragar a minha saúde, o álcool, mesma coisa, as drogas, mesma coisa, não me convém. Então eu tenho a liberdade de escolher, não quero, eu desprezo isso. Mas tem muita gente que está enfronhado em vícios e não consegue largar, então ela se torna escrava. Então, para que a gente não se torne escravo de um vício, ou de um costume, né, ou de alguma coisa que possa nos prender, né, nós podemos analisar e falar: isto não me convém. Eu posso fazer, mas não me convém. Então guarde bem esse versículo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Ou seja, eu tomo a decisão, eu estou no comando, eu tenho domínio próprio, né? Eu posso falar não, como eu posso falar sim. Então você está escrevendo aí o capítulo da sua vida nesse primeiro domingo do ano de 2026, né? Hoje é dia 4, então você está escrevendo o início do capítulo. É como se pegasse um caderno novo. Quando você vai para a escola, eu gostava quando era garoto, pegava o caderno novinho, não tinha escrito nada, estava tudo novinho, e aí você escrevia, ganhava uma caneta nova, né? Aquela época era a caneta esferográfica da Bic, era algo assim maravilhoso ter uma caneta da Bic. Então, quando a gente pegava aquela caneta da Bic, escrevia naquele caderno branquinho, sem nenhuma folha escrita ainda, era gostoso. Então o professor dava as matérias, a gente colocava lá na primeira folha daquele caderno aquela matéria que estava sendo ministrada, e a gente ficava feliz de saber que tudo estava sendo registrado ali. Eu estava registrando o início da minha carreira acadêmica ali, ainda criança. Então preste atenção, todas as coisas você pode fazer, mas nem todas as coisas convém você fazer. Não seja dominado por nenhuma delas, você que tem que dominar a situação. Quando algo sai do teu controle, você perdeu o controle. Quando algo escapa pelas suas mãos, você não consegue dominar, você perdeu o controle daquilo. Se você não consegue dominar a bebida, você perdeu o controle para a bebida. Você não consegue dominar, por exemplo, a boca, a língua de falar palavrões, você perdeu o controle, né, da sua língua. Você não tem domínio, você está falando, de repente solta um palavrão mediante uma situação, fica constrangedor, tanto para você quanto para a pessoa que está ouvindo. Então, domine, você tem o domínio próprio, você tem condições de se controlar. Então, aquilo que te domina, né, cuidado, isto não convém. Nós que temos que dominar todas as coisas. Então, guarde esse versículo que nós lemos, 1 Coríntios 6,12. Então, temos a liberdade, porém, temos que ter sabedoria e responsabilidades antes de tomar a decisão. Sabedoria, porque cada decisão tem uma consequência. Eu posso fazer o que eu quero? Pode sim. Eu posso pegar meu carro e sair atropelando todo mundo aí. Nervoso? Estou irado, eu estou de mal com a vida, pego meu carro e saio, o meu carro pode se tornar uma arma. Posso fazer? Posso. Convém fazer? Claro que não. Vai haver consequências? Haverá, certamente haverá consequências da minha negligência. Então, cuidado, você pode fazer qualquer coisa, você tem liberdade, meu irmão, que Deus te criou, me criou com a liberdade, o livre-arbítrio, tome a sua decisão. Deus não fez aí bonequinhos que quando ele estala os dedos você é obrigado a ir lá e adorá-lo. Não, Deus deseja ser adorado, mas espontaneamente. Ele deseja que você vá a uma igreja, que você se envolva no ministério, mas espontaneamente. Agora, ele não força você a nada. Agora, quando nós temos esse entendimento de que trabalhar para Deus é maravilhoso, ele é um bom pagador, ele recompensa com bênçãos, com galardões reservados para nós lá na eternidade, a gente faz com prazer. Então,
Pense isso, você tem a liberdade, cuidado com as escolhas, cuidado com aquilo que nós estamos fazendo, porque certamente haverá consequências. E eu quero abrir lá com você a Bíblia, lá em Gálatas 5, de 13 e 14. Ele fala na NVI, eu vou ler aqui, Gálatas 5, 13 e 14. Preste atenção, se você puder, anota aí essa referência. Diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Olha, mais uma vez está afirmando aqui, ó, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar a ocasião à vontade da carne. Não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. O que é a vontade da carne? A minha carne deseja fazer muitas coisas. Deseja me embebedar, deseja tomar drogas. A carne é terrível. A carne quer os prazeres da carne. Mas ele fala aqui, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Quando a gente tem o amor pelo próximo, a gente vai fazer o bem para o próximo. Nós não queremos prejudicar o próximo. Muita gente quer se vingar de alguém, tem raiva de alguém, quer prejudicar alguém. Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que nós devemos semear. Não é isso que nós devemos colocar na primeira folha desse capítulo do ano de 2026 na nossa vida. Então, cuidado, né? Sirvam uns aos outros mediante o amor. Versículo 14 diz assim: toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei se resume em um só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Se você se ama, não é? Você não pega aí, coloca a tua mão no fogo, você não pega um martelo e dá no dedo. Deixa eu ver que gosto que eu tenho. Eu dou uma martelada no dedo, mas depois é um alívio quando passa. Você não é masoquista, né? Você não vai se prejudicar. Você se ama, você quer o bem para você dorme, você se alimenta, você faz exercícios, você compra as coisas que vão fazer bem para você, tanto na área da alimentação, você se veste bem, então você quer o seu bem. Imagina se você fizesse o mesmo para o seu próximo, da mesma quantidade, o mesmo nível de benfeitorias que você tem para você, você fizesse para o seu próximo. Não haveria problema no mundo. Então, o mandamento se resume nisso: ame o seu próximo como a si mesmo. Se eu me amo e amo o meu próximo como a mim mesmo, pronto, não vai ter inveja, não vai ter rancor, não vai ter briga, não vai ter contenda, não vai ter um puxa-tapete um daqui, um do outro, nada, porque do jeito que eu quero para mim, eu quero para ele também. Não são recomendações preciosas? Coloque aí no seu primeiras linhas do seu novo capítulo: ame o seu próximo, faça o bem para ele, né? Se você puder estender a mão para alguém, estenda. Se você puder dar uma palavra de consolo, uma palavra que possa exortar, uma palavra que venha do Senhor para aquela vida, você está exortando, você está fazendo com que aquela pessoa evite fazer uma coisa errada. Não é bom a gente ter uma palavra abençoadora? Então, isso é amar o próximo. Então tá lá, coloca lá um dos itens desse capítulo, desse ano para a sua vida: amar o próximo, né? Saber escolher, saber as coisas que não me convêm, é um item que você colocou já, e agora amar o próximo. Coloque aí, você está escrevendo o capítulo da sua vida para este ano de 2026. E ele também fala assim, Gálatas 6:7, não se deixe enganar. Olha, Deus está dando claro, uma informação clara: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Né? A lei da semeadura. A lei da semeadura. A semeadura é voluntária, você semeia o que você quiser. A colheita é obrigatória. Eu posso semear amor, amar ao próximo, eu vou colher o quê? Amor do próximo para comigo também. Se eu semear contenda, brigas, rixas, eu vou também colher isso, porque eu estou fomentando um relacionamento. Em vez de eu colocar, trazer uma palavra de paz, eu estou fomentando. Então, eu vou colher isso também. São itens importantes que devem constar aí no seu novo capítulo. Então, de Deus não se zomba. Deus deixa claro, não brinque comigo não. Eu prometi que tudo que você vai semear, você vai colher. Cuidado naquilo que você vai semear. Cuidado aquilo que você vai falar. Cuidado as atitudes que você vai ter com relação ao teu próximo, lá no teu serviço, lá dentro da sua casa. Como é que está sendo o ambiente da minha casa? Está sendo um ambiente de harmonia, um ambiente de paz ou um ambiente de contrito, de atrito, melhor dizendo, um ambiente tenso, um ambiente sem condições de convivência? É assim que nós estamos semeando as coisas? Não, vamos semear algo bom, porque eu vou colher bom.
O que está escrito aqui é o Senhor Deus que está falando. De Deus ninguém se zomba, né? Tudo que o homem semear, ele vai colher. Não adianta falar, não, eu vou maltratar alguém e alguém tem que fazer o bem para mim. Não vai, não. Você maltratou alguém, alguém vai também te maltratar. Então, itens no seu caderninho novo, um novo capítulo da sua vida. Então, é importante nós sabermos que Deus tem as recomendações necessárias para que a gente possa cumprir tudo aquilo que Ele espera de cada um de nós. E como Ele espera coisas boas, né? Ele quer só coisas boas de nós. E também está lá em Gálatas 6:7, que nós lemos, né? Tudo que você semear, o homem vai colher. Mas no 6:8 ele fala assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, se você só pensar nos prazeres carnais, os prazeres materiais, as coisas passageiras dessa vida, né, você vai colher, né, como ele fala, para destruição. Então eu vou deixar a minha alma se regalar com bebidas, com drogas, com uma vida desregrada. Que isto vai me levar? Que caminho eu vou chegar? Qual o final desse caminho? Destruição. E nós estamos cansados de ver notícias assim. As pessoas tendo uma vida desregrada, bebem, pegam o carro, se matam aí, atropelam alguém ou batem no outro carro, morre o que estava no outro carro, morre a pessoa que bateu. O que vai colher? Destruição. Então, cuidado. Semeie para as coisas eternas. Nós vivemos no mundo, somos peregrinos, ou seja, é por um pouco tempo que estamos aqui nessa terra. A Bíblia deixa claro que depois da morte existe uma vida eterna, ou com Deus ou sem Deus, ou no céu ou no inferno. Não existe outro caminho. A Bíblia deixa muito claro isso. E como Deus é precioso, Ele não esconde, Ele não deixa entre linhas, não, Ele fala nitidamente, né? De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, semeie, né? Semeie, jogue a tua sementinha para as coisas futuras, para coisas eternas. O que é as coisas eternas? Alimentar o espírito, buscar a presença de Deus, ter um momento de oração todos os dias, um momento de leitura da palavra. São outros pontos que você deve colocar nesse capítulo da sua vida. Você está lendo a palavra? Esse ano que passou, de 2025, de vez em quando eu tinha tempo para ler. Então coloque um propósito, eu vou ler todos os dias. Nem que seja um versículo. Mas se você ler um versículo por dia e meditar neste versículo, vai ser alimento para você. Eu posso ler um capítulo, melhor ainda. Você vai meditar. Eu posso ler um livro todo, né? Posso ler a Bíblia toda, ótimo. Mas não adianta ler por ler. Leia e medite, né? Rumine a palavra, ou seja, fique pensando, meditando, extraindo verdades daquele trecho. E assim que Deus quer que a gente faça, semear no Espírito, semear para as coisas eternas. Porque quando eu semeio no Espírito, eu vou sentir a paz, vou sentir a alegria, vou sentir a segurança que vem do Senhor, eu vou ter forças para fazer aquilo que é correto fazer, vou ter forças para falar não para aquilo que não me convém fazer. Isso é semear no Espírito, alimentar o Espírito, né? Mas muitas vezes a gente só se preocupa com a carne, só as coisas carnais. Eu não estou falando que você não deve passear, ter o seu momento de lazer, nada disso. Deus dá um tempo certo para todas as coisas. Tem gente que tem férias agora, está viajando, glória a Deus por esse momento, aproveite, descanse, desfrute, mas não peque, não deixe, não faça aquilo que não lhe convém fazer. Lembrando o primeiro versículo lá, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou deixar dominar por nenhuma delas. Então esse versículo tem que estar latente na sua mente, o ano todo. Eu posso fazer o que eu quero, Deus não me proíbe, só que o Espírito Santo fala, olha, não convém, saia desse caminho, esse caminho é caminho de morte. Olha a preocupação que o Senhor tem em nos orientar antes que seja tarde, antes que o mal já ocorreu na nossa vida, ou seja, a consequência eu vou colher daquela decisão errada. Então, quem semeia na carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E aí tem também Gálatas, que nós vamos ler, as obras da carne e o fruto do Espírito. E aí o que é, pastor, semear na carne? O que é semear no Espírito? Como eu falei, não é? Os desejos da carne e também as coisas espirituais. E para a gente não ficar com dúvida, aqui você conhece essa passagem, se não conhece, vai conhecer agora, Gálatas 5, de 16 a 26. Eu amo esse trecho porque ele é claro, ele não deixa você na dúvida. Eu posso fazer isso?
Todas as coisas eu posso fazer, mas nem todas me convêm. E aqui a palavra está falando, não faça isso. Faça isso aqui, mas não faça aquilo ali. Você pode fazer. Ela vai te mostrar o que você deve ou não fazer, mas a decisão é tua. Nós fomos chamados para a liberdade. Então, olha o que diz lá. Gálatas 5:16 a 26. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. E aí ele vai fazer uma lista do que é as obras da carne, ou seja, aquilo que a carne pede, os desejos carnais. Então ele fala assim, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então a lista é grande. E olha, será que muitos de nós não nos encaixamos em algum desses itens? Olha, lembrando que você está construindo um novo capítulo, você é autor da sua história. Esse ano eu posso fazer coisas que estão aqui mencionadas que eu não devo fazer, ou eu posso evitar as consequências caso eu venha fazer. Então, tá aí essa lista, tá lá em Gálatas 5, de 16, eu li agora até o 21, né? Então ele fala assim, eu os escrevi como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pronto, tá explicado a consequência. Fiz tudo isso, o que é que eu fiz mesmo? Tá aqui, ó, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aí ele conclui, eu os advirto como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu quero herdar o reino de Deus. Porque o dia que a nossa vida terminar aqui nessa terra, que é tão passageira, tão corrida, é tão curta, nós temos uma eternidade. Aí começa a eternidade. E aí eu quero herdar o reino dos céus. Aliás, o reino dos céus está disponível a todos. Se você já reconheceu os seus pecados, pediu perdão dos seus pecados para Jesus, convidou Jesus para entrar no seu coração, ele vai produzir uma mudança de dentro para fora. E vai te ajudar a não cometer esses abusos aqui, essa lista terrível, que é só alimentar a carne. Aí tem consequências, orgias, dissensões, brigas. Quantas brigas não gera, através da briga, mortes, né? Você vê aí, no final do ano, as pessoas se bebendo, entrando em orgias, aí daqui a pouco aparece aí uma gravidez indesejada. E aí, qual é a consequência de uma gravidez indesejada? Ela não foi planejada, ela não é fruto do amor, é fruto de uma orgia. Você percebe como o Satanás ele é terrível para tentar destruir vidas? Mas o Senhor está orientando. Escreva bem a tua história, esse capítulo da tua história. Ah, pastor, mas no passado eu fiz tudo isso. Se você pediu perdão, e o Senhor, de fato, de coração, o Senhor já te perdoou. E Ele vai te dar forças para não continuar colocando isso no seu caderno. Então Ele vai te dar forças para você ser vitorioso. Então não pense assim, também não aceite a mentira de Satanás. Olha, você fez isso, o teu capítulo não adianta você escrever coisas boas, porque o teu capítulo já está manchado, o teu livro já está manchado, a tua vida já não tem mais jeito. Tem jeito sim. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele conserta o que estava errado. E Ele dá condições de você mudar de atitude, mudar de vida e daqui para frente ser uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você aceita Jesus é assim. Tudo que foi errado, se pediu perdão, ele esquece, ele apaga as suas transgressões, ele te dá a chance de você escrever daqui para frente uma nova história. Você é o autor da sua história, você é que escreve, ninguém escreve por você. Você escreve. E se você consultar a Bíblia, como nós estamos fazendo aqui, você vai escrever ela corretamente, sem dúvida nenhuma. Então, tá claro aqui, né? As obras da carne e os frutos do Espírito. Aí ele vai nos frutos do Espírito, que agora nós falamos a lista daquilo que não devemos fazer. Agora, aquilo que nós devemos fazer, que é alimentar o Espírito. Veja só, versículo 22 de Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor. Gostoso poder amar alguém, né?
Todos os mandamentos se resumem em um só: amar o seu próximo como a ti mesmo. E aqui fala, um dos frutos do Espírito é amor. Ame as pessoas que estão ao seu lado, ame os seus irmãos, ame os seus parentes, ame a sua esposa, seu esposo, seus filhos, ame, mostre, fale que ama. Isso é maravilhoso, isso é um fruto do Espírito. Veja, aquilo que o Espírito Santo nos dá é para a bênção no nosso tempo que estamos aqui nessa terra. Além do amor, ele fala alegria, gostoso ter alegria, né? É gostoso estar perto de alguém que é alegre, que é divertido, ou você gosta de estar alguém que é triste, cabisbaixo, sempre murmurador. É ruim ficar perto de pessoas assim. Mas quem tem o fruto do Espírito tem amor, tem alegria, tem paz. Paz é algo maravilhoso. Eu durmo em paz, né? Eu deito e durmo tranquilo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Então Deus nos dá paz. Tem muita gente que tem muito dinheiro por aí, não tem paz para dormir, precisa tomar medicamentos e medicamentos para poder dormir, se intoxica com coisas que está destruindo o seu corpo. Então, fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência. Olha que fruto legal. Eu preciso mais desse fruto aqui, paciência. Às vezes a gente perde a paciência no trânsito, né? Quantas coisas que o Senhor precisa destacar melhor em nós. Então, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, ser amável, bondade, ser bom, fidelidade, ser fiel com as pessoas e principalmente com Deus, né? Ser fiel com os compromissos que Deus te colocou nas mãos. Mansidão e domínio próprio. Ser manso, uma pessoa mansa é aquela que traz equilíbrio numa situação. Às vezes você vê uma discussão aqui e ali, tem aqueles que vão lá jogar mais lenha na fogueira para o negócio pegar fogo mesmo, mas aquele que é manso, chega lá, aparta a briga, vamos ouvir, vamos conversar, vamos colocar as coisas em ordem aqui, como podemos resolver. Então ele traz uma palavra mansa. Que bom termos o fruto do Espírito. Você está percebendo que o fruto do Espírito na nossa vida faz toda a diferença? Ele muda o comportamento da nossa vida e da dos outros, porque a gente tem que, de fato, fazer com que esse fruto do Espírito seja visível para as outras pessoas. Como ele é manso, como ele é tranquilo. Nossa, ele inspira uma paz, né? Que amor, como ele é bom naquilo que faz, naquilo que fala. Isso é as características desse fruto tem que estar na vida do cristão. Não é só aqui na teoria, não, tem que ser na prática. Coloca lá então no teu livrinho, primeiras folhas do teu novo capítulo deste ano, procure exercitar o fruto do Espírito. Se não tem ainda, peça, Senhor, eu quero ter esses frutos aqui. E ele termina então, contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, eu dominei sobre os desejos pecaminosos. Se eu dependo do Senhor, se eu, de fato, creio que Jesus é o meu Senhor e Salvador, que morreu por mim, que foi crucificado naquela cruz, pagando um alto preço, derramando seu sangue pela minha vida, então eu vou crucificar os desejos pecaminosos, eu vou dominar sobre eles, né? Então as paixões, os desejos vão estar submissos à minha vontade, eu domino sobre eles, eles não dominam sobre mim. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. E ele termina assim, né? Não fica provocando, não fica presunçoso, provocando um ou outro. Não. Viva em paz, né? Viva em paz, não tenham invejas um dos outros, não. Porque quem tem o fruto do Espírito não tem isso, mas quem não tem o fruto do Espírito, tem as obras da carne, vai arrumar encrenca, contenda, inveja, ciúmes, ira, rancor, tudo isso que nós lemos, aquela lista enorme, que está lá em Gálatas, mais uma vez para você escrever aí no seu livrinho, Gálatas 5, 16 a 26. Leia com cuidado, né? Leia com muito cuidado. E depois, para nós terminarmos, só lembrando lá do passado, Salomão, grande rei Salomão, que teve uma sabedoria imensa, porque ele pediu a Deus a sabedoria. Ele foi sábio de fazer pedidos. Deus apareceu para ele em sonho e falou, pede o que você quer que eu te faça. Olha aí, né? Eu quero ser rico, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Ele não pediu nada disso. Ele pediu sabedoria para governar o seu povo, porque era filho do rei Davi. Davi teve um bom reinado. Davi ampliou o reino. E agora Salomão pede sabedoria. E Deus gostou do pedido dele. Ele falou, porque você não pediu riqueza nem a morte dos seus inimigos, eu vou te dar sabedoria, riqueza e fama.
E é o que aconteceu. Ele teve tudo o que quis, com toda a sabedoria, construiu vinhas, construiu palácios, cidades, fez tudo e fez muita coisa errada. A idolatria entrou, coisa que nós sabemos que é abominável diante de Deus, porque só existe um único Deus que nós devemos servir e adorar. E ele pecou. Mas no final da sua vida, lá no livro de Eclesiastes, ele faz um levantamento. Como nós fizemos agora em 2025, né, no finalzinho do ano, fizemos um levantamento daquilo que aconteceu durante o ano. Teve pontos positivos e pontos negativos. E aí a gente, pegando os pontos negativos como lição para que eles não ocorram novamente no ano de 2026. Então aí ele dá algumas recomendações de alguém experimentado, alguém já idoso, alguém que já viu, que errou em muitas coisas. Então ele dá uma recomendação para que as pessoas que lerem isso aqui, principalmente o seu filho, os seus filhos, embora os seus filhos não observaram atentamente aquilo que ele escreveu, a gente pode entender então a preocupação que ele tinha de que esses erros não se cometessem de novo, né? Que não se cometessem de novo. Eclesiastes 11, 9 e 10. Ele fala assim, olha, falando para jovens, né? Você que é jovem, que está me vendo aí, para você, para mim também, diz assim, alegra-se jovem na sua mocidade, fique alegre, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar, né? Siga, o jovem tem muitos planos, muitos objetivos, muitos ideais na vida, tem muitas coisas que estão lá no seu coração que ele quer realizar. E ele fala assim, olha, siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas estas coisas, Deus o trará a julgamento. Então, veja, faça o que você quiser. É aquilo que nós lemos agora há pouco. Tudo que o homem semear, isto ele vai colher. De Deus ninguém se zomba. Então, Salomão está falando, em outras palavras, a mesma coisa. Pode fazer tudo o que a tua vista deseja, porque ele fez tudo o que desejava. A sua vista, ele tinha riqueza, tinha fama, tinha poder, ele era rei. Mas ele viu que ele fez muitas coisas que não agradou a Deus, né? E teve consequências disso. E aí ele continua no versículo 10. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Nós estamos ouvindo um recado aqui de alguém que já não é mais jovem. Foi jovem, ele assumiu praticamente o reinado, uma nação para ser rei, para governar uma nação, aos 19 anos aproximadamente. Então ele era jovem, tinha vigor, tinha sonhos, objetivos, ele fez muita coisa, tudo que desejou o seu coração. Mas ele termina aqui, olha, ele dá esse conselho, agora já idoso, né? Pois a juventude e o vigor são passageiros. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Ele fala também, Deus trará tudo a julgamento. Tudo que nós fizermos tem uma consequência, tem uma prestação de contas lá na frente. Então, cuidado com o capítulo que está sendo escrito este ano de 2026. E para nós concluirmos, ainda Salomão, no capítulo 12, muito conhecido também, versículo 13 e 14, ele fala assim, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Quando a gente lê essa passagem, a gente fala que, olha, a gente está vendo as notícias, né? Tantas coisas encobertas, sigilo para cá, sigilo para lá, como ninguém pode saber o que aconteceu. O erro vai aparecer, tudo que foi feito errado, porque a Bíblia fala, né? Tudo que está encoberto um dia será revelado. Se não é hoje, é amanhã, se não é amanhã, é depois, vai ser revelado. Então o homem, ele comete erros, ele quer apagar o erro, ele quer encobrir os erros. Mas está aqui, ó. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Tudo que está escondido, não tem como esconder diante de Deus. E aqui, esta é a conclusão final que o rei Salomão escreveu depois de ter analisado tantas coisas, tantas futilidades. Lá no capítulo 3 ele fala, né? Tudo é vaidade, vaidade, né? Tudo é vaidade, tudo tem o tempo determinado por Deus. Então a gente tem que concluir que Deus, que vê todas as coisas, te deu a liberdade para você escrever a sua história. Saiba escrever com responsabilidade. Não sabe como escrever? Você tem algumas dicas aqui e Deus também deixa claro para você. Se precisar de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Peça para Deus, Senhor,
Eu estou no momento da minha vida que está difícil tomar uma decisão, está difícil de sair dessa enroscada que eu entrei, porque eu estou colhendo agora o que eu semeei. Peça sabedoria. Deus ainda, na sua infinita misericórdia, vai te ajudar. Então, meu irmão, concluindo, escreva com muita alegria o capítulo do ano 2026 da sua vida e que Deus te abençoe, dando sabedoria para escrevê-lo. Curva a sua cabeça mais uma vez. Senhor, obrigado por esta palavra, pelas recomendações que nós temos registradas nessa palavra. Como é bom ouvir a palavra e praticar a palavra. Se nós praticarmos o que está escrito aqui, o que nós lemos nesse momento, certamente esta parte da história da nossa vida, nós colheremos coisas boas. Teremos muito prazer, ó Deus, em recordar aquilo que estamos escrevendo, porque vamos colher bênçãos. Dá a cada um de nós, cada um que está me vendo, me ouvindo, sabedoria, discernimento, Senhor. Dá-nos a orientação que venha do alto, para que tudo que fizermos seja agradável diante de Ti. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, viu? Nós tivemos a ceia hoje, se você não pôde ir, muitos estão viajando, nós entendemos. Nós gravamos a ceia, depois dessa ministração, nós vamos passar aquilo que foi feito lá na igreja, a ceia que foi ministrada na igreja. Você pode aí na sua casa também participar, pegue um pedacinho de pão, um pouquinho de suco da uva e acompanhe como se você estivesse lá na igreja. À medida que nós formos orar pelo pão, orar pelo suco da uva, você também participe desta oração e participe da ceia aí na sua casa também, tá bom? Que Deus te abençoe. Tenha um ano abençoado, um ano feliz, um ano próspero, um ano na direção do Espírito Santo. É o nosso desejo, amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.